Olá, muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30. O Ibovespa voltou a fechar em queda de 0,21% aos 113.663 pontos, com volume financeiro negociado de 30,9 bilhões de reais. Dólar fechou em leve alta de 0,11% a R$ 5,01. O mercado de juros futuros segue subindo. DI para janeiro de 2023 subiu 0,11 pontos percentuais a 13,03%. O DI para janeiro de 2025 subiu 0,03 pontos percentuais, batendo 12,22%. E o DI para janeiro de 2027, esse caiu 7 pontos percentuais, fechando a 12,04%. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 11 de março de 2022. O IFIX, índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados na bolsa, teve uma sessão de mais estabilidade. O indicador fechou o dia em leve queda de 0,01% aos 2.724 pontos. Anteontem, o índice terminou com baixa de 0,03%. O fundo XPlog liderou a lista de maiores altas, com elevação de 2,05%. As cotas do fundo imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o NSLU11, tiveram mais um dia de forte queda após o fundo ter sido intimado a pagar 27 milhões de reais para a locatária, a Redditor, que ocupa o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Os papéis fecharam a sessão de ontem negociados a R$ 156,49, uma queda de 9,07%. Anteontem, a cota já havia fechado com uma queda de 13,71%. Para entender essa história, a gente tem que voltar ao ano de 2016, onde a Redditor havia entrado com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a revisão do valor da locação. O entendimento inicial, em 2019, fixou o aluguel em 1,4 milhão de reais, uma redução de 16,9% na comparação com o valor vigente na época. Como o parecer era provisório, a Redditor seguiu pagando o valor original do aluguel previsto no contrato ao longo do restante da tramitação do processo. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça confirmou a decisão e determinou que o fundo terá que devolver os valores pagos a mais pela Redditor. A restituição foi fixada em 27 milhões de reais e deverá ser realizada em até 15 dias. Segundo o fundo imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes, por conta da restituição treinada pela decisão judicial, os dividendos distribuídos mensalmente pelo fundo serão afetados. Pelos cálculos dos gestores, o impacto será de R$ 23,71 por cota, diluído nas próximas distribuições de dividendos. O fundo, no entanto, não informou qual será o tamanho da redução nos dividendos, nem por quanto tempo a diminuição resistirá. Nos últimos meses, o fundo vem distribuindo o resultado em torno de R$ 1,53 por cota. A B3 informou que o volume médio diário negociado no segmento de ações somou 32,7 bilhões de reais em fevereiro. Este valor representou um aumento de 6,8% em comparativo com janeiro, mas uma queda de 17,1% sobre fevereiro do ano passado. De acordo com a Bolsa, no mercado à vista, o volume somou 31,73 bilhões de reais, elevação de 7% sobre janeiro e queda de 16,9% contra fevereiro de 2021. No mercado termo e futuro de ações atingiu 239 milhões de reais, queda de 8,3% em um mês e 45,2% no ano. Já no mercado de opções, somou 764 milhões de reais em média por dia, alta de 3,6% e queda de 10,6% se comparado ao mesmo período de 2020. Os números de investidores ativos na B3 atingiu 4,2 milhões de pessoas, um aumento de 1,2% em relação a janeiro e alta de 43,3% com relação a fevereiro do ano passado. O Senado aprovou ontem por 61 votos a 8 o projeto que cria uma conta de estabilização dos preços de combustível no país, incluindo o auxílio para motoristas de baixa renda e a ampliação do Vale Gás pago a famílias carentes. O texto agora segue para a sanção na Câmara. De última hora, o relator Jean Paulo Prates incluiu um dispositivo que força a Petrobras a usar os lucros arrecadados em 2022 para amenizar o preço dos combustíveis. O texto não faz referência aos próximos anos. Os recursos do Fundo de Estabilização virão dos dividendos da Petrobras pagos à União, especificamente a parcela arrecadada acima do previsto no orçamento, e as receitas do pré-sal, além de outras fontes relacionadas ao petróleo.
O auxílio gasolina a motoristas de baixa renda terá um custo de 3 bilhões de reais e beneficiará motoristas autônomos, taxistas e motociclistas de aplicativo com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Porém, o benefício esbarra na lei eleitoral que proíbe a criação de novos subsídios em anos de eleições. Já a ampliação do Vale Gás terá impacto de 2 bilhões nas contas do governo. Nas últimas semanas, com a invasão da Rússia à Ucrânia, os preços do petróleo e outras commodities dispararam. O barril do Brent, por exemplo, saiu de $79 no primeiro pregão de 2022 para mais de $110 no pregão de ontem. Com isso, os analistas acenderam o alerta para o aumento dos custos de todas as companhias, uma vez que os combustíveis fazem parte de qualquer cadeia de produção. Varejistas como a Magazine Luiza, Americanas e Via Varejo não escaparão. De acordo com o levantamento dos analistas Daniela Eiger, Gustavo Sendai e Thiago Suê, da XP Investimentos, cada 1% de alta no custo do frete diminui o lucro ante juros, impostos, depreciação e amortização, o conhecido EBITDA, em 0,5% dessas empresas. Abre aspas, colocando em perspectiva, insumos como petróleos, borrachas sintéticas e metais como ouro e prata, além de grãos e algodão, já subiram aproximadamente 60%, 20%, 10%, 40% e 5%, respectivamente, desde o início do ano. Isso deve pressionar ainda mais a inflação global e, consequentemente, os custos dos varejistas, fecha aspas, para os analistas da XP. Quanto à variação da margem EBITDA, as americanas devem ver, a cada 1% de alta dos custos com frete, a porcentagem recuar 0,1 ponto percentual, enquanto a Via Varejo e a Magazine Luiza devem ficar com este número inalterado. Todas essas empresas devem ainda ser mais impactadas do que as varejistas do setor de alimentos e farmacêuticas por serem de consumo discricionário, ou seja, por venderem bens não necessários. Gastos com eletrodomésticos ou eletrônicos em momento de crise acabam sendo postergados. A mesma coisa acontece com companhias do setor de vestuário, com a XP também prevendo impactos maiores em companhias como Lojas Renner, C&A e Alpargatas. Para cada 1% do aumento dos custos de matéria-prima e de embalagens, essas empresas devem ver, respectivamente, seus EBITDAs diminuírem 0,8%, 3,9% e 1,7%, respectivamente. Apesar destas varejistas poderem compensar parte do aumento dos custos através do repasse para os preços, acredita-se que isso reduziria o volume de vendas e, diante de um cenário macro muito mais desafiador, as vendas devem diminuir e, portanto, apesar de a rentabilidade permanecer estável, o EBITDA, em termos absolutos, apresentaria uma queda de acordo com os analistas. Neste ponto, as companhias mais focadas em alta renda devem se sair melhor pelo fato de que esta classe não deve sofrer tantos impactos com a crise inflacionária que se instaura no país. Para a XP, o grupo Soma e a Arezzo são, por isso, nomes favoritos para se ter na carteira durante o ano de 2022. E este foi o Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima sexta-feira, excelente final de semana e na segundona a gente está aqui de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.